Fala pessoal, muito bom dia, né? 1h42 da manhã. A gente vai fazer a leitura do mercado que vai abrir daqui a pouco, às 9 horas, tá bom? Então vamos fazer a leitura aqui, pessoal. O que a gente está vendo no índice futuro do dia 6/7, ontem? O que o mercado fez, tá? Vamos botar ponto a ponto no gráfico diário. Olha só, no gráfico diário, o que o mercado fez. Olha só. O que nós temos aqui no gráfico diário? Vocês podem ver. Nós temos aqui aberturas e fechamentos de candle, onde esse candle aqui, ele acabou engolfando esses dois aqui, tá? Se a gente passasse uma lâmina aqui, esse e esse candle seriam um só, engolfando esse aqui, então ele renovou a mínima e não renovou a máxima, tá? Renovou a mínima do fechamento do último mês e dando continuidade aqui, indo agora no micro. O que o mercado fez? Pessoal, o mercado já abriu hoje dando um pequeno gapzinho, se eu não me engano, de 170 pontos de baixa. Precificou na baixa, tá? A VWAP aqui, o mercado já foi em cima dela e longe do ajuste, ok? Então, o que o mercado fez aqui? Só para a gente entender. Ele abriu com um pequeno gapzinho, mais ou menos aí de 150, 160 pontos. O que isso me indica, pessoal? O mercado já abriu com esse gap de baixa e não é que isso tendeu a baixa do mercado hoje, não é isso. É que esse gap de baixa ele já teve um direcional de baixa, não pelas notícias, porque notícia, todo quem já precisa saber da notícia não já sabe de tudo, não precisa. Notícia já é algo programado, né? O que a gente vê aqui? No primeiro candle do dia, ele deu uma porrada muito forte. E logo isso o mercado veio fazendo em sequência aí uma queda, buscando aqui uma precificação, posicionando o banco, posicionando o fundo, posicionando as instituições e quebrando todo mundo que estava mal posicionado, que achou que o mercado ia vir precificar aqui nessa região do ajuste do dia anterior e depois ir para cima lá buscando as médias, né? Então o mercado não teve essa briga, que foi direto, caiu direto, tá? Vocês veem que ele cai com um volume bem grande, né? Então a queda, ó, vocês podem ver, ó, o volume é bem grande. Com isso ele já definiu pra gente, quando ele começou a renovar topos e fundos, do seguinte: ele está no movimento de baixa, ele está numa região de baixa, sabendo que tinha um canal direcional de alta e ele quebrou essa estrutura. Então quando quebra uma estrutura, ele na verdade renova a sua estrutura. E aí a gente tem aqui, visivelmente didático, apesar de todas as divergências, nós temos aqui os 3 toques. Como vocês podem ver, essa região aqui, vou passar um retângulo aqui para vocês verem. Essa região aqui, pessoal, uma região de 3 toques. Lucas, o que seria uma região de 3 toques? Né? O que seria essa região de 3 toques? Pessoal, isso aqui é um movimento de defesa do mercado. O que é isso? Eu vou tirar esse retângulo e vou mostrar mais de perto. Com um olhar mais clínico aqui, o que o mercado fez? Ele deu um candle gatilho aqui, um candlezinho mágico aqui, e fez um movimento de alta. Então, galera que se posicionou aqui, defendeu o preço, subiu, galera pontuou. Ele fez o primeiro toque nessa região, rompeu essa máxima
e com isso estilhaçou o novo candle gatilho e fez a retração desse movimento. Rompeu a mínima, certo? Já tinha feito um movimento aqui de defesa, desbalanceamento, e testou essa região aqui novamente. Então a gente chama isso de 2 toques, certo? Ele poderia romper aqui no terceiro, mas o que ele fez? Como vocês podem ver, esses dois candles aqui, o 82 e o 84, são candles, pessoal, que houve muita briga nessa região, tanto que vocês podem ver, vou pegar uma setinha aqui, houve briga aqui, houve briga, copiar e colar, teve briga aqui, teve briga aqui e teve briga aqui. Então, como a gente está vendo aqui, que isso é um indício de quê? Teve briga na região. Então, o mercado, o comprador não conseguiu empurrar as ordens, não conseguiu, na verdade, empurrar com a ordem compradora ou com uma ordem de precificação, buscando os médios, né, nessa região. Então, o vendedor defendeu essa região, tá? E é tanto que você pode ver que em cada defesa aqui ele fez um movimento de retração. Então isso se chama um movimento de defesa, tá? Por que não é bom operar rompimento na primeira batida aqui? Exatamente por isso, porque quem comprou aqui acabou tomando stop nos outros dois movimentos, tá bom? Mesmo que ele tenha renovado fundos, né, e topos também, tá? Então foram o movimento dos 3 toques. Quem já sabia dessa parte aqui, que ficou vendido aqui nessa posição, foi a melhor venda aí, segunda melhor venda aí do dia, tá? A partir disso, pessoal, o mercado ficou abaixo das médias, tá bom? Então o mercado ele deu o sinal aqui, defendeu, o vendedor defendeu, continuou fazendo o seu movimento de baixo, dando total divergência, tanto que vocês podem ver que o mercado ele estava subindo, ó, com volume decrescente, perdendo a força. Então isso significa o que? O mercado está subindo, mas perdendo a força, divergência no FR e divergência no volume, tá? Aqui também, ó, a gente vê no Wave que ele diz o seguinte, ó, olha o movimento aqui, olha o movimento aqui. Você vê que, olha isso aqui, que o comprador, o mercado subindo sem vontade, sem força, onde você vê que quem dominou foi o vendedor, tá? Na primeira parte da abertura do dia, como eu disse para vocês, aqui é o seguinte, o mercado já deu direcional aqui nos 3 toques, beleza? A gente dando andamento mais ou menos ali para 1h25, 1h30, o mercado fez um movimentozinho de alta para romper esse movimento de baixa, mas o que a gente enxergou disso aqui? Pura armadilha. Por quê? Olha só. O mercado ele deu um movimento aqui onde ele já viu precificar essa região, certo? Ele já viu precificar essa região aqui. Então o que isso traduz para a gente? Aqui houve uma ordem compradora muito forte. Só que olha o volume do vendedor. Olha a divergência, né? Então, o que acontece? O maior volume de compra foi nessa parte. Por quê? Aqui a galera ficou posicionada, certo? Ele fez esse toque aqui ou um pullback aqui nessa região, acabou renovando aqui, rompeu a estrutura. Quando ele rompe a estrutura, né, nessa região aqui de resistência, que acabou se tornando resistência do movimento no gráfico de 1 minuto, eu vou botar no gráfico de 15, porque o gráfico de 15 ele é mais limpo e nos dá um direcional melhor. Olha só o movimento. Então, o que nós entendemos aqui no gráfico de 15 minutos? Esse movimento aqui, ó, desses candles aqui onde teve briga nessa região, o mercado brigou nessa região, fez a limpeza e rompeu. Fez o rompimento, conseguiu trabalhar nessa faixa aqui, nessa região, mas não ficou definido. Por quê? Porque olha o volume. Olha o volume subindo aqui, ó. Olha o volumezinho aqui no final do dia. Então,
a gente fazendo a leitura pro mercado de hoje, na abertura de hoje. Vamos fazer a leitura pré-mercado. Lembrando que esse vídeo aqui eu ainda vou dormir, né? Amanhã acordar cedo, fazer as atividades matinais aí, mas eu vou procurar ter uma constância aqui de fazer a pré-abertura no dia anterior, tá bom? Pessoal, de notícias que nós temos aqui dos futuros, tá? A gente vê atualmente os índices americanos aqui, que a gente mais olha, que é o S500 e o S&P 500 VIX. A gente dá muita atenção ao S&P, tá? Ele tá com uma variação positiva, ok? O DAX também, o índice alemão com uma variação positiva. O CAC 40 vem aí tendo uma variação de baixa, ok? Mercado fechado, tá, pessoal? Lá na França. O FTSE 100, que também é um índice muito importante, também aí numa variação de baixa, tá? E os índices aqui de Xangai, né, também ainda descontam um pouco mais positivos, estão aqui operando com uma alta de mais 0,67, agora 68, menos 31, o Hang Seng 0,39, o A50 da China, S&P ASX 200 menos 1. Os mercados estão aqui ainda numa indecisão, tá? Os movimentos aqui de Dow Jones, S&P 500, os movimentos do mercado americano todos estão virados com a variação negativa. O DAX aqui também, que puxa a parte aí das pares de moeda, também está variando positivo, tá? Se a gente for aqui no panorama de mercado, vamos atualizar a tela aqui, que é o seguinte: parte da cesta aqui do Forex, os mercados, vamos ver os pares de moeda, todos eles negativos nesse primeiro momento, tá? O níquel aí positivo 0,63, a gente tem ouro em queda também, o Brent em alta, WTL também em alta, o milho em alta e o minério de ferro também em alta após uma boa queda, tá? Índices mundiais aqui, a gente está com 3 índices mundiais mais importantes positivos nesse primeiro momento e 9 negativos, tá? O dólar também opera em queda, e a tendência de abertura do Ibov é de baixa, tá? Então o que a gente pode ter como a nossa leitura aqui? Vamos ver o que nós temos de informação. Isso aí, a produção industrial da Alemanha, 3 horas da manhã, daqui a pouco, o discurso de Luiz Guindos, do Banco Central, do Nagel Bundesbank, 9h30, a gente tem uma informação importante aí, que é o ganho médio por hora trabalhada, tá? Referente ao mês de junho aí nos Estados Unidos, o salário médio por hora, relatório de emprego, que é o payroll, tá? Então amanhã hoje é um dia bem movimentado, ok? Taxa de participação de junho e relatório de emprego do payroll ali, taxa de desemprego também aí às 9h30, movimentadíssima, tá? A parte da tarde a gente tem a contagem de sondas, petróleo e ouro, tá? Outras informações aqui mais para o final do dia e no fechamento do mercado o CFTC aí, que é o relatório de posições líquidas especuladoras, que são as opções, certo? Pessoal, vamos voltar aqui então para a tela. O que a gente pode fazer uma leitura para o próximo dia? A gente está aqui no gráfico de 15 minutos. Pessoal, é importante aprender a leitura de mais de um tempo gráfico, porque o mercado ele é totalmente fractal, tá bom? Pessoal, o que a gente pode traçar aqui? Se a gente for traçar a Fibonacci, deixa eu pegar esse movimento aqui de retração na abertura do dia, a gente vê que o preço ele obedece à região, tá? Como vocês podem ver aqui, eu vou botar no gráfico de 5 minutos, acho que fica melhor entendido. Vocês podem ver, olha onde o preço defendeu por algumas vezes aqui as posições, né? Então,
ele está trabalhando aí nessa região aí dos 38% aí da Fibonacci dessa retração. O que o mercado pode fazer na abertura do dia? Ele pode abrir ou com um gapzinho de alta aqui, buscando uma precificação para cair mais, como ele também pode aproveitar esse movimento aqui, ó. A gente traçou uma Fibonacci ali na retração, a gente pode traçar aqui nessa falha também. Como vocês podem ver, onde o preço obedece, tá? O que acontece? Eu não vou traçar aqui para não ficar embolado, mas o que a gente enxerga aqui? O que a gente pode observar? A gente pega uma falha e a gente vem aqui. Olha só. A gente sabe que o mercado ele já veio visitar essa região aqui, ó. Vou tirar que fica melhor, senão vai ficar bagunçado. A gente sabe que o mercado veio aqui nessa região. Como assim, Lucas, veio aqui nessa região? Explica. O que eu vejo para o mercado daqui a pouco? Ele veio buscar nessa região aqui. Isso quer dizer o que? É um teste. Ele veio testar a posição e sofreu uma defesa. Então, o que o mercado pode fazer? Ele abrindo com um gapzinho, ele provavelmente vai vir buscar aqui essa região. Eu vou colocar o alvo que caso amanhã isso aconteça, ou se não acontecer também vai servir de exemplo pra gente. Eu vou colocar aqui, primeira hora do dia do índice. Vamos fazer aqui, cadê o texto aqui? Vou colocar aqui, ó, alvo de abertura. Alvo de abertura, pessoal. Vai ser o alvo de abertura aqui, essa região. Certo? Então a gente já tem aqui a região do índice aqui, ó. Em cima do 0% aqui que a gente traçou na retração do movimento principal aí do dia, tá? E que isso quer dizer pra gente? O que isso demonstra pra gente aqui? Ah, mas Lucas, ele terminou posicionado pra cima. Sim. Ele pode ainda vir aqui nessa VWAP, buscar posições aqui, certo? E depois cair bem forte. Ou, ao contrário, ele vir precificar, porque quem quer comprar barato. E como vocês veem, o mercado veio numa tendência de queda e os mercados estão ainda um pouco indefinidos, ó. A gente tem aqui 4 mercados positivos e 10 negativos. Então a probabilidade dele cair é gigantesca, ok? Então, o que o mercado pode fazer? Então a galera que vai provavelmente, eu vou comprar aqui porque ele deu um candle mágico aqui de defesa e eu vou comprar aqui para ele e vai seguir a minha compra. Nem sempre, nem sempre. Ele não conseguiu renovar o segundo topo aqui. Tá na mesma faixa. Então o que a gente vê? Ele tá preso em cima da média de 89, certo? Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, a gente vai enxergar isso bem. Porque olha só, olha o movimento, olha o volume. Então, olha a força da queda. Então assim, pessoal, ele tá, ó, pullback, e aí pode ser que ele fazendo esse movimento aqui, rompendo essa região, ele venha correr mais. Só que ele está numa região perigosa. Então não tem como a gente falar que o mercado vai amanhã subir, vai ser guepado para cima e vai precificar, né? Então eu vou deixar o alvo aqui da abertura do índice. É um alvo aqui que se abrir guepado um pouquinho, que eu acredito que vai abrir guepado um pouco para cima, ele vai vir buscar aí o alvo para precificar e depois voltar a subir ou limpar essa região. Como vocês podem ver também, ó, foi uma região também que houveram grandes defesas, ó. Foi essa região aqui que houve
bastante defesa. Tá vendo onde o mercado veio? Então ele não conseguiu, ele não fez uma limpeza da região, senão ele teria passado direto. Ele fez uma defesa. Mesma coisa pode ser aqui. Ele pode vir no alvo, fazer uma defesa e voltar, como pode vir fazer uma limpeza e descer mais um pouco ainda. Eu acredito que não. Eu acredito que ele venha precificar, fazer uma nova precificação aqui no alvo e tendo um pullback aqui nessa região ele volta a subir, como a gente viu lá no gráfico de 60 minutos. No 15 minutos está aqui, ó, ideal pra gente ver, ó, isso aqui que eu falei com vocês. Ó. É isso aqui que eu falei com vocês. Eu vou tirar aqui. Opa, cadê aqui? Vou tirar essa Fibonacci aqui pra mostrar a vocês, ó. Projeção do Fibonacci, ó. Ó, gente. Cadê? Travou. Vou fazer de novo aqui. Olha isso aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Região. É a região. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Ele pode vir aqui, faz um pullback, rompe e segue a vida, tá? A gente ainda não sabe. O mercado é isso. A gente está especulando algo. Então, mediante a nossa visão, o mercado tende aí a abrir um pouquinho para cima para induzir a galera, precificar mais embaixo e depois fazer as devidas correções. Certo? Galera, então é isso. Boa noite para todo mundo. Já é 2 horas da manhã. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas faz parte da nossa rotina de estudo. Então, se a gente acertar ou se a gente errar, a gente vai modelar e vai filmar aí novamente fazendo um novo vídeo.